Imagina isso. Você sai de casa de manhã, ainda meio dormindo, para ir trabalhar. Você abre o portão e do outro lado da rua tem uma onça parada te olhando. Isso não é cena de filme. Isso já aconteceu de verdade, mais de uma vez, em cidade grande, com gente normal que só queria ir para o trabalho. E o pior, isso está acontecendo cada vez mais, em cidades ao redor do mundo inteiro, e quase ninguém está falando sobre isso do jeito que deveria. Hoje eu vou te mostrar casos reais de animais selvagens que invadiram cidades sem avisar ninguém. Bicho grande, bicho perigoso, aparecendo no meio da rua, dentro de casa, até dentro de escola. Eu vou te contar o porquê disso está acontecendo cada vez mais. Vou te mostrar os casos mais loucos que já registraram. E no final eu vou te contar uma história que, sinceramente, até hoje me dá um friozinho na espinha só de lembrar. Fica até o final, porque essa última parte é a mais surreal de todas. Então, bora entender o que está rolando. Durante muito tempo, a gente cresceu escutando aquela ideia de que animal selvagem fica na floresta, animal doméstico fica na cidade. Cada um no seu quadrado. Só que essa linha que separava um mundo do outro está ficando cada vez mais fina. E isso não é coincidência, não é sorte, não é, só aconteceu. Tem motivo por trás. O primeiro motivo é bem simples. As cidades estão crescendo para cima do território dos bichos. Toda vez que um bairro novo é construído, toda vez que uma estrada corta uma mata, toda vez que um shopping é erguido onde antes era floresta, alguém perde a casa. E esse alguém, na maioria das vezes, é um animal que não tem para onde ir. Ele não desaparece, ele não some, ele simplesmente se adapta e vai procurar comida e abrigo onde consegue. E onde tem comida fácil e abrigo quentinho hoje em dia? Na cidade. O segundo motivo é o lixo. Isso mesmo, o lixo. Para um animal selvagente, uma lata de lixo cheia de resto de comida é tipo um buffet all you can eat. Ursos, guaxinins, raposas, javalis, eles aprenderam que não precisam mais caçar o dia inteiro na natureza se um humano desatento deixa o lixo aberto do lado de fora. E o mais impressionante é que isso muda o comportamento do bicho de um jeito permanente. Ele para de ter medo de gente. E aí que a coisa começa a ficar perigosa de verdade. E o terceiro motivo, que muita gente esquece, é a mudança no clima e nas estações. Secas mais longas, incêndios florestais, enchentes, tudo isso empurra os animais para fora do habitat natural deles. Eles não têm escolha. Ou eles se mudam, ou eles morrem de fome. E adivinha para onde eles vão? Para perto de gente, porque perto de gente sempre tem água, sempre tem comida, sempre tem um lugar para se esconder. Agora que você entendeu o porquê, vamos para os casos. E eu escolhi casos que realmente aconteceram, documentados, com data, com local e, em alguns casos, até com vídeo circulando na internet. Vamos começar pelos Estados Unidos, mais especificamente por Los Angeles. Coiotes viraram praticamente moradores da cidade. Não é exagero. Tem bairro em Los Angeles onde os moradores já se acostumaram a ver coiote andando na calçada de manhã cedo, como se fosse um cachorro qualquer voltando de um passeio. Só que não é um cachorro. É um predador. E já teve caso de coiote atacando gato doméstico dentro do próprio quintal da família, em plena luz do dia, com o dono vendo tudo pela janela e sem conseguir fazer nada a tempo. Os especialistas explicam que o coiote urbano, depois de gerações vivendo perto de humano, perdeu praticamente todo o medo natural que deveria ter. E bicho sem medo é bicho imprevisível. Agora vamos para Berlim, na Alemanha. Lá o problema não é coiote, é javali. E não estamos falando de 1 ou 2 bichos perdidos. Estamos falando de centenas de javalis que decidiram que a capital alemã é um ótimo lugar para viver. Eles cavam jardim, derrubam lixeira, atravessam rua correndo na frente de carro e o mais engraçado, ou assustador, dependendo do ponto de vista, é que já tem registro de javali entrando dentro de estação de metrô. Isso mesmo, dentro do metrô, no meio de gente esperando o trem chegar. Imagina o pânico. Vamos para a Índia agora, para a cidade de Mumbai, uma das cidades mais populosas do planeta inteiro. Lá, o visitante inesperado é o leopardo. E aqui, a coisa fica ainda mais tensa, porque leopardo é um predador de verdade, silencioso, rápido e extremamente bom em se esconder. Em Mumbai,
Existem leopardos vivendo dentro de um parque florestal que fica literalmente cercado pela cidade. E à noite, esses leopardos saem para caçar. Só que ao invés de caçar veado ou javali, muitas vezes eles acabam caçando cachorro de rua, e em casos extremamente raros, mas documentados, até crianças pequenas que estavam dormindo perto de uma porta aberta. A prefeitura de Mumbai já teve que instalar câmeras de monitoramento em bairros inteiros só para tentar prever por onde o leopardo vai passar. Vamos para a Flórida, nos Estados Unidos, onde o protagonista é o jacaré. Na Flórida, jacaré dentro de piscina de casa já virou praticamente rotina. Tem tanto vídeo disso na internet que já nem causa mais tanto choque. Mas o que pouca gente sabe é que jacaré também já foi flagrado entrando dentro de supermercado, andando pela área de estacionamento de shopping e até atravessando o campo de golfe no meio de uma partida, com os jogadores literalmente parando o jogo e correndo para o carrinho de golfe para fugir. E não para por aí. Em Singapura, javalis e até um tipo de lontra gigante começaram a aparecer em condomínios de luxo, nadando em piscina de prédio e passeando por corredor de shopping center. Na Austrália, cangurus já foram vistos pulando dentro de supermercado, derrubando prateleira inteira atrás de comida. E no Canadá, ursos pretos entram em garagem de casa atrás de lixo e às vezes ficam presos lá dentro, causando um estrago gigantesco até alguém conseguir abrir a porta para eles saírem. E tem mais um caso que eu preciso te contar antes de ir para o momento mais tenso desse vídeo, porque esse aqui envolve um lugar que ninguém imaginaria, dentro de um hospital. Na cidade do Rio de Janeiro, já teve registro de uma cobra entrando pelo cano de esgoto e aparecendo no banheiro de um posto de saúde, deixando pacientes e enfermeiros em pânico total até que uma equipe de resgate de animais conseguisse capturar o bicho com segurança. E não foi um caso isolado. Cidades litorâneas do Brasil registram cada vez mais esse tipo de invasão, principalmente depois de temporada de chuva forte, quando os bichos são empurrados para fora da toca e acabam indo parar dentro do sistema de esgoto da cidade, que funciona quase como um túnel gigante, ligando a mata direto para o centro urbano. E se você acha que isso é assustador, espera só ouvir o que aconteceu na cidade do Cairo, no Egito. Lá, hienas que viviam nos arredores do deserto começaram a se aproximar cada vez mais das áreas periféricas da cidade, atraídas pelo cheiro de lixo orgânico acumulado em terrenos baldios. Moradores relataram ouvir os uivos característicos do animal durante a madrugada, cada vez mais perto de casa, até que, finalmente, câmeras de segurança de um bairro captaram um grupo de hienas atravessando uma rua residencial às 3 da manhã, como se estivessem simplesmente fazendo um passeio noturno pela vizinhança. Só que de todos os casos que eu pesquisei para fazer esse vídeo, tem um que se destaca muito, muito mais que os outros. E é sobre ele que eu quero falar agora, porque esse aqui foi o momento em que ficou impossível ignorar que a fronteira entre cidade e natureza selvagem praticamente deixou de existir. Aconteceu em uma cidade da Índia, e o protagonista de novo foi um leopardo. Só que dessa vez, o bicho não invadiu uma rua, não invadiu um jardim, não invadiu uma casa. Ele invadiu uma escola. Em plena manhã, com aulas acontecendo, o leopardo entrou pelo muro, passou pelo pátio e ficou escondido dentro de uma sala vazia. Os professores perceberam a presença do animal só depois que ele já tinha percorrido boa parte do prédio. E nesse momento, já era tarde demais para simplesmente tirar todo mundo em silêncio. A escola inteira precisou entrar em um protocolo de emergência. Salas foram trancadas por dentro, crianças pequenas ficaram escondidas debaixo de mesa por horas, enquanto uma equipe de resgate especializada em animais selvagens tentava, com toda a calma do mundo, capturar o leopardo sem machucar ninguém, nem o bicho, nem as crianças. A operação inteira durou mais de 5 horas. 5 horas de tensão pura, com o animal se escondendo de sala em sala, subindo em armário, se escondendo atrás de quadro negro, enquanto do lado de fora, pais desesperados chegavam correndo assim que souberam da notícia, sem poder fazer absolutamente nada além de esperar. No final, o leopardo foi sedado com um dardo tranquilizante e levado de volta para uma área de floresta protegida, longe da cidade.
Ninguém saiu ferido, o que, sinceramente, é quase um milagre considerando a situação. Mas o episódio ficou marcado como um dos exemplos mais claros de até onde essa invasão silenciosa já chegou. Não é mais só quintal, não é mais só rua. Agora é dentro da sala de aula, no meio das crianças. E esse caso levanta uma pergunta que eu acho que a gente precisa parar para pensar de verdade. Será que somos nós que estamos invadindo o espaço deles, ou eles que estão invadindo o nosso? Porque, na real, os dois lados têm razão. A gente cresce em cima da floresta e depois se assusta quando o dono original daquele terreno aparece querendo o que sempre foi dele. Isso não quer dizer que a gente deve viver com medo, ou que toda a cidade vai virar uma selva do dia para a noite, mas quer dizer que a gente precisa se readaptar a essa nova realidade. Fechar bem o lixo, não deixar comida exposta, respeitar a área de preservação e, principalmente, entender que quando um bicho selvagem aparece, o problema não é o bicho ser mau ou perigoso por natureza. O problema é que ele está tentando sobreviver em um mundo que mudou completamente ao redor dele, sem ele ter escolhido nada disso. Os cientistas que estudam esse fenômeno chamam isso de fauna urbana emergente. E o mais impressionante é que, segundo os estudos mais recentes, esse tipo de encontro entre humano e animal selvagem só tende a aumentar nas próximas décadas. Ou seja, esses casos que eu te contei hoje não são exceção. Eles são só o começo de uma coisa muito maior que já está em movimento. Então, resumindo tudo o que a gente viu hoje: coiotes perdendo o medo de humano em Los Angeles, javalis dominando ruas e até estação de metrô em Berlim, leopardos caçando dentro de bairro em Mumbai, jacarés circulando livremente pela Flórida e o caso mais tenso de todos, um leopardo dentro de uma escola cheia de crianças, na Índia. Tudo isso mostra a mesma coisa. A linha que separava a cidade da natureza selvagem está desaparecendo, e cada vez mais rápido. Se esse vídeo abriu sua cabeça para uma realidade que você nunca tinha parado para pensar, se inscreve no canal agora, porque tem muito mais curiosidade assim te esperando aqui.